Olá, gente, meu nome é Verônica Pedroso, eu sou a dona desse canal Crimes Franceses. Este canal é um canal onde eu trago para vocês novos crimes inéditos que acontecem aqui na França e a gente não tem acesso na nossa língua portuguesa. É um canal de alerta para você estar sabendo que essa falsa ideia de que estou na Europa, estou em segurança, não existe. Aqui existe muito crime, muita crueldade e é bom a gente estar ligado e estar sabendo que isso acontece. Certo? Obrigada a todo mundo que está se inscrevendo no canal, obrigada pelos comentários e cada dia eu tô tentando melhorar de pouquinho em pouquinho o canal. O canal não tem nem um mês, mas eu tô vendo que o pessoal tá bem interessado por esse tema de crimes franceses e eu espero continuar aqui editando os vídeos e nessa motivação legal, com esse contato com vocês. Obrigada mesmo por todos esses comentários. O caso de hoje é o caso da viúva negra de Isère. O que é uma viúva negra? É uma aranha que ela tem um ato sexual ali com a aranha homem e ela mata a aranha homem. Eu não preciso falar mais nada como resumo, né? Essa mulher, ela foi conhecida como a viúva negra de Isère. Ela teve vários maridos e, como já sabemos, eles estão mortos. Como que começa essa história? Essa história começa um pouco aqui no sul da França, a 5 horas de Paris. O nome dessa viúva negra é Manuela González Cano. E ela começou a ser bem conhecida na mídia francesa quando o marido dela morreu no final de outubro de 2008. O carro do Daniel Cano, que era o marido dela, foi encontrado todo queimado num campo onde tinha muito mato e pertinho da casa dele, 140 metros ali da casa dele. O Daniel estava no banco de trás, no porta-malas tinha o cachorro da família, que também foi queimado e morreu, e não tinha nada ali para dizer que tinha sido um suicídio. A Manuela, a esposa dele, de cara falou ele se suicidou porque eu acho que ele estava triste, alguma coisa aconteceu. Mas a polícia, vendo a cena do crime, falou não pode ter se suicidado porque colocaram gasolina no carro e atearam fogo. Cadê a garrafa de gasolina e cadê o fósforo ou o isqueiro? Não tem. Então ele não fez isso sozinho. Alguém fez, colocou fogo e saiu daqui da cena do crime com as coisas. Então a polícia descartou totalmente essa ideia de suicídio que a Manuela ficava falando que poderia ter sido. Ela foi a principal suspeita e colocaram ela de lado ali para interrogatório. Como ela foi interrogada, a polícia começou a se interessar pelo passado da Manuela. E eles puderam perceber que aconteceu muita desgraça na vida dela antes e que toda vez ela conseguia dar aquele jeitinho brasileiro. Ela era de descendência espanhola, mas ela tinha um jeitinho de brasileiro de fazer as coisas, viu, gente? Porque ela conseguia ali dar aquela driblada na polícia. Anos atrás, eles descobriram que ela teve várias enquetes com a polícia e que toda vez ela saía impune. Então vamos começar agora a contar um pouco do passado da Manuela González Cano. O primeiro casamento dela aconteceu em 1983. O nome do cara eu vou falar João, porque ele ainda está vivo e ele quer manter a identidade dele preservada. Esse João, ele casou com a Manuela, tiveram uma filha. E quando a filhinha ali tinha uns 6, 7 meses, o João, ele entrou em coma. Ficou 3 meses em coma, até hoje ninguém sabe por quê, ele não sabe explicar por quê. Entrou em coma, ficou 3 meses no hospital, saiu, e depois que esse João saiu do hospital, a Manuela quis separar dele. Aí separou dele, cada um foi para um lado, mas guardaram ali a amizade. Ok. Até então foi a primeira coisa que aconteceu, ninguém suspeitou nada. Hoje em dia fala-se de envenenamento. A Manuela, depois que ela separou desse primeiro marido, ela estava precisando de dinheiro. Então ela conheceu um cara chamado Michel Garcia. Ela tinha 25 anos na época. E esse Michel Garcia, ele tinha 50. Ele era dono de uma bijuteria. E ela, como estava precisando de dinheiro para, dar uma vida melhor ali para a filha dela, ela fazia favores sexuais para esse Michel Garcia. E ele dava dinheiro para ela. E como ele era dono de uma bijuteria, um dia ela tentou aplicar um golpe. E o que ela fez? Ela dopou esse Michel Garcia, roubou ele, pegou um cheque no valor de 12 mil euros e picou a mula. Só que o que ela não esperava é que ele fosse acordar. Então ele acordou 24 horas depois, ficou em coma também, olha só a coincidência, ficou em coma também. Foi encontrado muito medicamento forte no corpo desse Michel Garcia
E ele lembrou, ele falou, a primeira coisa que eu lembro tal é que eu estava com a Manuela. Então ela foi suspeita, ele foi na polícia, fez um BO contra ela, porque ele viu que ela tinha roubado um cheque no valor de 12 mil euros. Então ela pagou por esse crime e depois passou. Ela foi condenada por roubo com violência, porque ela tinha dopado o cara. Mas não ficou na cadeia nada, pagou uma multa ali, saiu, vida que segue. Continuou seguindo a vida dela, cuidando da filha dela, sempre querendo dinheiro, dinheiro, dinheiro. Encontrou um terceiro marido. O nome dele era François Collazo. Eles viveram 3 anos juntos. Era aquele amorzão, aquela paixão, aquele fogo. E ela descobriu que ele era casado e tinha 4 filhos. Então ela ficou assim super chateada, conversou com ele. Aí ele deixou a esposa e veio morar com ela. E nessa de vir morar com ela, um dia ela tava conversando com ele, falou que não tava muito legal, queria dar aquela separada. Ela diz até hoje, e foi o que a polícia disse na época e encerrou o caso, que ele não quis terminar ali com ela, quando ela falou que não estava mais legal no relacionamento, e ele se suicidou. Esse François Collazo, ele foi encontrado na garagem da casa da Manuela, dentro do carro dele, e o carro estava ligado e ele foi asfixiado. Ele estava dentro do carro, os gases, né, os gás ali do escapamento entrou, não sabemos como, dentro do carro dele e ele morreu. Quem encontrou o corpo do François foi a Manuela e ela ligou para a polícia desesperada. A polícia chegou, viu o carro, o cara ali morto e falaram que realmente foi um suicídio. Ela conseguiu passar mais uma vez, mas dessa vez teve uma morte. O quarto marido dela, né, o namoradinho que ela encontrou, o nome dele era Thierry Le Chevalier. E mesma coisa, paixão, aquela explosão, muito sexo. Pra falar um pouco aí da Manuela, ela era uma ninfomaníaca, ela gostava muito de sexo. Ela era aquele tipo de mulher que todo homem sonha em ter. Uma santa na sociedade, uma P na cama. Todo mundo fala isso, né? Ela era assim, você olhava pra ela no dia a dia, você não falava que ela era uma doidona por sexo, uma dominante, sabe? Pedia umas coisas loucas pros caras. Ela era assim, mas na cara da sociedade parecia uma mãe de família, calma e tranquila. Ela nem era espevitada, não falava alto, ela era bem tranquila. Mas quando os caras começaram a abrir o olho e falar dela, eles viram que ela era muito louca com relação a essa coisa de sexo e as coisas que ela fazia também. Ela tinha 2 caras, gente. 2 caras, de verdade. Ela era uma pessoa, assim, bem manipuladora, era muito simpática, muito legal, era gostoso estar perto dela, sabe? Ela fazia as pessoas se sentirem bem. Enfim, voltando aí a falar do quarto cara, que foi o Thierry Le Chevalier. Eles tiveram aí esse relacionamento explosivo, cheio de paixão. E um dia, a Manuela, ela encontrou o Daniel Cano. E ela ficou muito encantada com o Daniel. E ela conversou com esse Thierry Le Chevalier, falando pra ele, olha, a gente tá junto, mas eu encontrei outra pessoa e realmente eu tô muito apaixonada por ele, eu não quero ficar te enganando. Vamos terminar por aqui o relacionamento? De acordo com ela, ele não quis terminar o relacionamento, o Thierry, e ele se suicidou na casa dela. Segundo o suicídio, gente, como que esse Thierry foi encontrado? Ele foi encontrado num quartinho pequenininho que tinha na casa da Manuela, tinha um colchão no chão, ele estava ali jogado no colchão, tinha várias garrafas de bebida alcoólica, 5, 6 garrafas, velas, um livro queimado e o quartinho todo preto que tinha sido queimado. O corpo dele não tinha sido queimado, mas ele morreu também por asfixia. Estranho, né? O primeiro ali que foi morto foi dentro do carro por asfixia. O segundo, dentro de um quartinho pequeno, fogo, asfixia. Bem estranha essa história, né? A polícia chegou no local, ela chamou a polícia e eles viram, realmente ele se suicidou, não tem nada, não tem prova. Ela tava em outro lugar com o Daniel Cano. E o Daniel Cano foi o álibi dela. Ele falou, ela tava comigo, ela não tem nada a ver. Então ela saiu de boa. No dia da morte do Thierry Le Chevalier, ele tinha feito um empréstimo de 4 mil euros para dar para Manuela, para ela abrir uma autoescola. Então ela pegou essa grana, ela abriu uma autoescola, gente, e o cara morreu. Olha só, hein, que coisa. Sangue frio, né? É uma mulher, gente, que tinha até uma filha. Então não tem isso para crime, não. Homem, mulher, adolescente, não importa. Então,
o pessoal comenta que ela não queria pagar essa dívida de 4 mil euros para esse Thierry, e por isso que ela programou essa morte aí. Mas a polícia não achou prova nenhuma contra ela e falaram que foi um suicídio. E como o Thierry tinha morrido, ela começou a morar com o Daniel Cano, que foi a relação mais longa da vida dela. Ela ficou com o Daniel Cano 17 anos da vida dela. E eles eram uma família em harmonia. Ela já tinha a filha dela, o Daniel tinha um filho, e eles realmente tinham harmonia e paz na família. Ela fazia o papel de mãe pro menininho, amava todos os dois, tinha paz na casa, tudo tranquilo. Uma coisa que eles não sabiam e descobriram na investigação é que ela gostava muito de jogar. Gostava muito de ir pro cassino. Jogava muito, muito, muito. E eles perdiam muito dinheiro, eles tinham muita dívida de jogo e não sabiam o que fazer. E nessa, como ela tinha esse dinheiro aí que o Thierry emprestou pra ela abrir uma autoescola, ela abriu a autoescola e como ela precisava de dinheiro, ela começou a vender carteira nacional de habilitação. Sabe, o pessoal não fazia exame, ela dava carteira. Só que ela foi pega. E nessa que ela foi pega, ela teve que pagar uma multa caríssima pra França. Pra pagar essa multa caríssima, acabou realmente a grana do casal. Então, o Daniel e a Manuela ficaram assim no zero. Mas eles eram viciados em jogo, então eles precisavam fazer alguma coisa. A Manuela, ela hipotecou a casa que ela morava com o Daniel. E essa casa, gente, foi uma casa que o Daniel ele construiu sozinho para os dois morarem. Ele era pedreiro. E ela foi no banco, hipotecou a casa e conseguiu um empréstimo de 165 mil euros para pagar as dívidas de jogos e para ela continuar jogando um pouco mais. Só que o Daniel, quando ele descobriu isso, ele ficou pé da vida, porque nunca na vida dele ele ia hipotecar a casa que ele construiu. E quando ele viu o empréstimo do banco, tinha a assinatura dele. Quem que foi no banco assinar esse empréstimo? Então a história ficou bem assim mal contada. E a partir de então eles começaram a ter assim um conflito, sabe? Um conflito, um não confiava no outro, ele xingava muito ela, ele era muito explosivo, e depois que ele viu que ela fez esse tipo de coisa, ele ficou puto. Aconteceu um incidente antes da morte do Daniel, um mês antes. Ele foi dormir e ele acendeu uma vela para a mãe dele que tinha morrido. E ele disse ali para os bombeiros que o cachorro passou, derrubou a vela e o quarto dele queimou. Fogo de novo, gente. O bombeiro chegou, viu que tava tudo queimado e o corpo do Daniel, ele tava num quarto do lado. Aí ele acordou, né? Ele não tava morto. O Daniel estava no quarto ao lado. Os bombeiros viram que ele tinha ali uma queimadura no pé, levaram pro hospital. E daí acharam estranho, como que vocês colocam uma vela num quarto pra rezar pra uma mãe morta, o cachorro passa, queima tudo, queimou o quarto inteiro, mas o Daniel Cano, ele conseguiu sair ileso, só com uma pequena queimadura no pé. Um mês depois, esse fogo no quarto, ele foi encontrado queimado dentro de um carro pertinho da casa dele. É muita coincidência, gente, é muita coincidência. 5 pessoas, o primeiro foi em coma. Talvez ele tenha sido, sim, envenenado, mas até hoje não tem prova. E como já faz muito tempo, não tem como voltar. O segundo, que foi o cara da bijuteria, foi drogado. A droga que foi encontrada no corpo das pessoas, aqui eles falam Temestá. E o Temestá no Brasil a gente conhece como lorazepam. Então, nesse cara da bijuteria, eles encontraram um medicamento, por isso que ele também ficou em coma. O cara que morreu, o segundo, o François, não foram encontradas coisas, mas também não fizeram exames mais aprofundados, porque falaram que era suicídio logo. O quarto que morreu, no quarto lá, fechadinho, asfixiado, o Thierry, foram encontrados medicamentos no corpo dele. E o quinto marido aí, que foi o Daniel, foi encontrado também níveis de medicamento no corpo dele. Mas a Manuela disse que ele tomava remédio e tal, e era normal. Eu acho muita coincidência para uma vida só. Muita morte, muita desgraça para uma vida só. O que vocês acham disso? A Manuela, ela foi julgada pela morte do Daniel Cano. Por todas as outras mortes, todas as outras agressões que ela fez, né? Roubos violentos, o cara que ficou em coma, que nunca fez um BO contra ela. Ela não foi julgada, ela foi realmente julgada pela morte do Daniel Cano, o último marido que ela teve, que morreu aí no final de outubro de 2008. Ela foi julgada em 2016 e ela pegou aí 30 anos de prisão.
Hoje ela tá com 61 anos de idade, a Manuela Gonzalez Cano, a viúva negra de Zeres, tá na cadeia, não vai sair mais de lá. E até hoje, gente, ela diz que ela é inocente. O que vocês acham? Uma vida de desgraça dessa é muita coincidência. Medicamento, fogo, não sei o que pensar. Pra mim, só uma coisa vem na cabeça. As pessoas são uma caixinha de surpresa. A pessoa pode ser legal, pode ser simpática, pode ajudar todo mundo. A gente não conhece as pessoas. Cabe a cada um de nós, como vocês já sabem, cuidar da segurança. Abra os olhos, não confie nas pessoas. E saibam, gente, não é porque você está na Europa, porque você está nos Estados Unidos, você está em segurança. Crime, violência e maldade existem em todo lugar. Obrigada por assistir o vídeo até aqui e até a próxima.